O Botafogo aceitou negociar Arthur Cabral com o Corinthians e o acordo está muito próximo de ser fechado. Mas o que mais chama a atenção nessa história não é apenas a transferência, é o valor envolvido, as exigências feitas pelo Botafogo, o interesse do jogador em sair e, principalmente, o que isso pode significar para o Corinthians na temporada. E tem mais, essa negociação quase foi para a Europa antes. Hoje eu vou te explicar todos os bastidores dessa possível transferência. De acordo com as informações mais recentes, o Corinthians chegou a um acordo com o Botafogo para contratar Arthur Cabral por empréstimo. O contrato deve ser válido até dezembro de 2026, mas esse não é apenas um empréstimo simples. O acordo envolve 80% dos direitos econômicos do jogador, avaliados em aproximadamente 8 milhões de euros, algo em torno de 48 milhões de reais. E existe ainda uma cláusula importante no contrato. Dependendo do desempenho do atacante no Corinthians, principalmente em número de jogos e gols marcados, o clube paulista poderá adquirir mais uma parte dos direitos do jogador por cerca de 2 milhões de euros. Ou seja, se tudo acontecer como previsto, o valor total da negociação pode chegar a aproximadamente 10 milhões de euros. Apesar do acordo ter avançado rapidamente entre os clubes, existiu um detalhe que travou completamente a negociação nos últimos dias. O Corinthians queria Arthur Cabral imediatamente, mas o Botafogo tinha outra ideia. A diretoria alvinegra queria manter o atacante no elenco pelo menos até o jogo contra o Flamengo. Esse pedido acabou atrasando a negociação porque o Corinthians queria contar com o jogador o quanto antes. Depois de alguns dias de conversa, os clubes conseguiram resolver essa questão. Agora o que resta para finalizar o negócio é apenas definir a forma de pagamento do empréstimo. O Botafogo pediu cerca de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, pela liberação imediata do atacante. E o Corinthians não fez grandes objeções ao valor. Um dos fatores que ajudaram a acelerar essa negociação foi o desempenho do próprio jogador. Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 com enorme expectativa. Na época, o clube carioca fez um investimento pesado para tirá-lo do futebol europeu. Mas dentro de campo, as coisas não aconteceram da forma que a torcida esperava. O atacante recebeu críticas constantes, principalmente pela falta de gols. E para um centroavante, isso pesa muito. Mesmo tendo qualidade reconhecida e experiência no futebol europeu, Arthur Cabral não conseguiu se firmar como protagonista no ataque do Botafogo. Com isso, o ambiente ficou cada vez mais pressionado, e a possibilidade de mudar de clube passou a ser vista como uma solução, tanto para o jogador quanto para o próprio Botafogo. Antes dessa negociação com o Corinthians acarecer, Arthur Cabral quase voltou para a Europa. O Torino, da Itália, demonstrou interesse no atacante. O clube italiano tentou um empréstimo de 6 meses com opção de compra. A proposta envolvia cerca de 10 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador. Com bônus e metas, o valor poderia chegar a 12 milhões de euros. Mesmo assim, o Botafogo decidiu não aceitar. A diretoria entendeu que a oferta estava abaixo do valor esperado. Por isso, o jogador permaneceu no elenco enquanto novas propostas eram analisadas. Agora, meses depois, surge essa negociação com o Corinthians. E aqui existe um detalhe muito importante nessa história. Quando contratou Arthur Cabral em 2025, o Botafogo fez um investimento enorme. O clube pagou cerca de 15 milhões de euros ao Benfica. Na cotação da época, isso representava aproximadamente 95 milhões de reais. Foi uma das contratações mais caras da história recente do clube. O contrato do atacante com o Botafogo vai até dezembro de 2028. Ou seja, a saída agora por empréstimo mostra que o clube está tentando reorganizar a situação e talvez recuperar parte do investimento no futuro. Arthur Cabral tem uma trajetória interessante no futebol. Ele começou a ganhar destaque no Ceará, onde chamou atenção pelo faro de gol. Depois passou pelo Palmeiras, antes de se transferir para o futebol europeu. Na Europa, ele teve boas passagens por clubes como Basel, Fiorentina e Benfica, principalmente no Basel, onde marcou muitos gols e chamou a atenção de grandes clubes. Por isso, quando voltou ao Brasil para jogar no Botafogo, a expectativa era muito grande. Se o acordo realmente for concluído, o Corinthians pode ganhar um atacante com experiência internacional e que já mostrou capacidade de marcar gols em alto nível. A questão agora é saber se ele conseguirá recuperar sua melhor fase, porque no futebol muitas vezes uma simples mudança de ambiente pode fazer toda a diferença, e o Corinthians aposta justamente nisso. Agora eu quero saber a sua opinião.
Você acha que Arthur Cabral pode dar certo no Corinthians? Ou o problema dele no Botafogo mostra que o atacante já não vive a melhor fase da carreira? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de notícias do futebol brasileiro, bastidores de transferências e mercado da bola, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol.